Hoje nós vamos falar sobre física quântica nas vendas. O grande detalhe é que isso quase nunca é estudado pelas pessoas que vendem nas empresas, né? E isso é uma questão muito interessante, dá para aproveitar muito para fechar grandes negócios e principalmente para fidelizar clientes. O que é física quântica, né? Física quântica é uma ciência que estuda alguns efeitos meio inexplicáveis. Ela consegue identificar alguns efeitos e não necessariamente consegue explicar todos esses efeitos, mas ela comprova que eles existem. Alguns ela explica. Isso é uma questão muito interessante para a gente perceber que existem coisas que existem no mundo que a gente não conhece, né? É a ideia do mistério. É óbvio que existe um mistério mesmo no mundo, né? De onde surgiu esse mundo? O que faz mover o universo? O que é o universo? Até onde ele vai? Até onde ele está? Nós estamos num planetinha. Tal como o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele fala que quem és tu, né? Você é um ser de uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies catalogadas, de um único planetinha, entre outros 12 planetas que rodam em torno de uma única estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, que vive de uma única galáxia, entre outras bilhões de galáxias, que vive em um dos universos possíveis e que vai desaparecer. É isso que o Mário Sérgio Cortella fala, e é uma realidade. Quem é você? Então o fato é que existe um mistério e você pode utilizar esse mistério a seu favor para fechar negócios, para construir relacionamentos, para viver uma vida melhor, para alcançar novos resultados. Então é importante observar que existe um mistério e como que eu aproveito desse mistério a meu favor. Esse é o grande detalhe. E aí vem a ideia da física quântica. E a física quântica nas vendas tem um efeito muito interessante, inclusive é o efeito do nosso estudo aqui nessa live, né? É um estudo que eu adoro praticar, para mim faz uma grande diferença na vida, para fechar negócios, para colocar novas ideias em prática. E é isso que a gente vai falar, né? E assim, o que é aplicar a física quântica nas vendas? É aproveitar esse mistério do mundo a seu favor. É conseguir atender as pessoas, conversar com as pessoas em um outro nível. Num nível, vamos pensar assim, não necessariamente espiritual, mas num nível mais misterioso mesmo, onde você aproveita o mistério do mundo para construir relacionamento, para fechar mais negócios, para viver uma outra vida. E aí, Nathan, cara, e aí? Como que implementa a física quântica nas vendas? O que é essa física quântica que você quer falar? Na prática, eu não estou conseguindo compreender na prática, tá? Existe um efeito chamado efeito xenoquântico. Procura no Google, efeito xenoquântico. O que foi esse efeito? Esse efeito foi um estudo realizado por cientistas, onde eles colocaram algumas partículas radioativas em uma amostragem e nessa amostragem eles verificavam quanto tempo que essas partículas demoravam para decair, ou seja, quanto tempo que elas demoravam para perder o efeito. A cada 1 hora, eles iam lá e observavam essas moléculas para verificar o que havia acontecido com essas moléculas, se elas tinham decaído ou não. E aí, a cada 1 hora, 50% das moléculas tinham decaído. Aí eles falaram assim, cara, então agora eu preciso entender o que aconteceu com essas moléculas, por que elas decaíram, qual que era o momento exato que elas perdiam seu efeito. E aí, nessa observação, eles passaram a observar continuamente. E observando continuamente, depois de 1 hora, apenas 1% das moléculas decaíam. E o que explica isso agora? O que faz com que apenas o observador, observando aquelas moléculas, elas não decaíam? E quando o observador não estava observando, elas decaíam. O que aconteceu nesse contexto? Isso virou um experimento científico e para virar um experimento científico, você precisa ter várias contraprovas e sempre dar no mesmo resultado, né? E aí o que aconteceu? Eles colocaram que apenas a energia do observador faziam com que as moléculas não decaíssem. E aí vem uma mega sacada para os negócios, para a vida, para a gestão, para as vendas, vem uma mega sacada. Quando você se mantém observando, se mantém próximo do seu cliente, se mantém próximo das pessoas que você quer, se mantém próximo dos seus projetos, se mantém observando os seus projetos continuamente, a tendência é que eles não decaiam.
A tendência, inclusive, para projetos é que eles cresçam, é que eles multipliquem. E aí a gente tem N maneiras de falar disso. A gente tem foco, a gente tem determinação, a gente tem N profissionais que falam sobre isso. Criar uma rotina, criar uma agenda, trabalhar nos seus projetos, ter foco, fazer uma única coisa. N maneiras de fazer isso. O efeito xenoquântico ele demonstra uma possibilidade de existir uma energia que transmite de uma pessoa para outra, de uma pessoa para um objeto, de uma pessoa para um átomo ou vice-versa. Isso abre para a gente infinitas possibilidades de nunca perder negócios. Dentro do método NAM, que é um treinamento que eu criei, eu falo sobre o acompanhamento do cliente. Uma das coisas que mais fazem as pessoas perderem vendas e perderem negócios é a desistência. Ela recebe um contato de um cliente, ela recebe um contato de alguém e uma, duas vezes que ela entra em contato, ela não fecha a venda e ela desiste da venda. E se você não tivesse desistido da venda? Seria o efeito xenoquântico. Existe uma outra coisa que eu falo que cara, uma mulher diz não para 10 homens, mas não diz 10 nãos para o mesmo homem. Isso é uma brincadeira na ideia de que quando você insiste, quando você está próximo, quando você aplica o efeito xenoquântico na sua vida, a tendência é que você conquiste as coisas que quer. Estar presente, estar em efeito xenoquântico junto com o seu cliente, e agora falando especificamente de vendas, vai fazer com que vocês consigam trocar energias. E aí, como eu falei, a física quântica mostra isso. Isso existe de verdade. Essa troca de energias, sabe quando você vai em algum lugar e você olha alguém e fala, cara, o santo não bateu? Já aconteceu isso com você? Tá, comigo já aconteceu. E aí, o que você explica? O santo não bateu. Né? Existe uma energia, existe algo misterioso que acontece de fato. Tem gente que é pesada, tem gente que é leve, tem gente que é alegre, tem gente que não é alegre. E quando você está junto com o seu cliente e o seu foco tá em trazer energias positivas, trazer bons ares, trazer boas coisas, deixar algo bom por onde você passa, você transmite essa energia. E quando você aplica o efeito xenoquântico no sentido de estar presente, não deixar com que seu cliente decaia, não deixar com que seu cliente faça algo que não deveria fazer, esteja presente, esteja em cima, esteja acompanhando o processo, esteja atento. Atento, inclusive, eu gosto de falar que você precisa ser esperto. E nesse momento, a gente precisa diferenciar. A palavra esperto, vulgarmente, tem um significado de desonesto, tem um significado de malandro, tem significados desse nível, mas não é isso que eu estou falando. O que é o esperto? O esperto é aquela pessoa que está ligada, que está atento, não perde nada. Esperto é isso. Esperto é aquela pessoa que consegue captar informações, se treina para captar informações de modo que consiga agir rápido, tomar decisões rápidas, responder rápido. Isso é ser esperto. E quando você está presente com o seu cliente o tempo inteiro ali, para que ele não faça algo que você não quer que ele faça, e para que ele faça algo que você quer que ele faça, a tendência é que você feche muito mais negócios mesmo. Não tem como não fechar mais negócios. Por exemplo, para o meu ramo, houve essa pandemia. Por um lado foi muito bom porque os mercados ficaram lotados, então a gente vendeu muito, nós crescemos 40%, 50%, nem sei que eu tenho que ver os números lá, quase 50% nesses 2, 3 meses de pandemia. As primeiras 2 semanas foram ruins, mas depois o mercado ficou fortíssimo para a gente. Só que em contrapartida, alguns projetos novos eu não consegui colocar para rodar. Por que não? Eu perdi o contato com o meu cliente. Quando eu me mantinha em contato com ele, eu estava transmitindo uma energia, eu estava em cima dele, eu estava acompanhando cada processo, eu cobrava esse cliente, eu estava perto dele, eu estava aplicando o efeito xenoquântico, aplicando não, mas eu estava observando e consequentemente o efeito xenoquântico acontece se você está observando aquilo ali, aquela matéria, se você está observando aquele ser. Imagine, por exemplo, que você decide emagrecer. Se você compartilha isso com um monte de gente e todo mundo está te observando o tempo inteiro, na hora de comer uma besteirinha, você vai pegar assim e vai, deixa eu olhar para o lado se tem alguém me olhando. E se tiver alguém te olhando, você não come aquela besteirinha, você disfarça. Olha que interessante. É por isso que o efeito xenoquântico funciona mesmo.
A gente deixa de agir ou age quando alguém está nos olhando. Desde que a gente tenha feito um comprometimento, desde que a gente tenha uma ação correta a tomar, por exemplo, né? Então, quando eu tenho os meus clientes, que eu tenho projetos para eles tocarem, e eu estou em cima, eu estou observando isso de perto. O que é observando? Observando não é apenas estar de longe, muito pelo contrário, observando é estar de perto, é acompanhar o processo. Assim como no efeito, os cientistas, quando estavam olhando aquelas moléculas, eles estavam observando onde que é que acontecia aquele problema da molécula decair. E é assim que você tem que estar com o seu cliente. Onde que é o ponto-chave onde o seu cliente toma a decisão positiva ou negativa? Quando que é que o seu cliente desmotiva? Para pessoas que vendem serviços, então, pensa num personal trainer. A gente tem aqui o Tiagão, veio aqui para a live com a gente. Pensa, por exemplo, num personal trainer, quando o seu cliente está desmotivado. E se o personal trainer souber aplicar o efeito xenoquântico? Imagine só o tanto de resultados positivos que ele vai ter com seus clientes. E para aplicar um efeito xenoquântico, não tem como eu aplicaria um efeito xenoquântico. E você precisaria criar uma forma. Eu estou pensando aqui agora, na hora desse vídeo aqui, quem sabe você pudesse criar, além do treinamento que você fornece para esse cliente, 3 vezes, 5 vezes por semana, uma forma de acompanhá-lo durante o dia todo. Quem sabe um aplicativo de tarefas. Então você cria um aplicativo de tarefas e o seu cliente precisa cumprir as tarefas com você e você programa, quem sabe, para enviar para ele mensagens periódicas e garantir que ele cumpriu as tarefas ou não. Isso é uma maneira de fazer com que o seu cliente, se fosse cometer 3, 4 erros no dia, talvez ele cometa 2 erros no dia. Vamos pensar na Pradella Alimentos, a nossa empresa. Como que faz para eu aplicar o efeito xenoquântico? Eu forneço serviços para o meu cliente. Eu vendo produtos, mas eu forneço serviços para que eu esteja acompanhando o meu cliente, para que eu esteja perto do meu cliente, para que eu esteja entendendo o que está acontecendo na operação dele. Esse efeito é fantástico. Então é importante entender isso. Existe uma energia, existe um poder de pensamento. Já viu falar naquele livro Quem Pensa Enriquece? Então, aquilo ali ilustra exatamente isso. Quem pensa transmite energias boas tanto para o seu próprio corpo quanto para o corpo do outro. O corpo do outro é nessa maneira, da física quântica, mas no seu próprio corpo existem N estudos sobre isso. Pacientes que têm autoestima, pacientes que têm determinação. Existem alguns estudos, por exemplo, o Érico Rocha está fazendo agora um curso com um cara aí que eu não sei o nome, e para controlar a própria mente e para controlar os sentidos, sabe? Questão de dor, frio, calor e tal e tal. Então, por exemplo, ele fica numa sauna durante algum tempo e depois fica 5 minutos numa água a 0 graus. Olha que fantástico isso. Porque existem N estudos já de pessoas que conseguem controlar o próprio corpo, conseguem inclusive mandar ordens para o seu próprio sistema imunológico de maneira consciente. Tem um nadador também, eu não lembro, eu sou ruim com nomes, tá? Mas tem um nadador que fala que consegue nadar durante muito tempo, mais de 30 minutos, em águas geladas em temperaturas de menos 1,5 graus, né? E a temperatura corporal dele sobe. Ele chega a ficar com 38 graus. Esse cara consegue controlar o corpo e ele não era assim. A história dele é que eu não sei se ele foi entrar nas Forças Armadas, alguma coisa assim, e ele não conseguia nadar em águas geladas. Ele não conseguia isso. E como ele precisava aprender, ele focou tanto nisso que ele se tornou esse nadador que consegue nadar em águas geladas por mais de 30 minutos e a temperatura corporal dele sobe ao invés de descer. Ele chega a ficar com 38 graus no corpo. Quem de nós conseguiria ficar numa água abaixo de 0 por mais de 5 minutos e manter a temperatura corporal desse nível? É muito interessante pensar nessa questão. Existe uma forma da gente conseguir pensar tanto e aprender a gerenciar o nosso próprio corpo. E existe também a nossa força do pensamento para fora, aquilo que a gente pede para o universo, aquilo que a gente transmite para o outro, aquele tipo de energia. E é por isso que é tão importante aplicar a física quântica nas vendas, se manter presente, acompanhar, observar continuamente. Claro que existe um limite para isso, não é tão fácil fazer isso, mas você precisa criar um programa sempre de acompanhamento. Se você vende presentes de datas comemorativas,
Você precisa criar uma maneira de acompanhar o seu cliente diariamente, ou via aplicativo, ou via ligação, ou talvez um programa para que ele visite a loja e na época do Dia dos Namorados ele possa ter algum desconto, alguma coisa, ou então que você tenha um plano de assinatura onde o seu cliente paga R$19,90 por mês e todas as datas comemorativas ele tem um crédito X para comprar na sua loja, sabe? Algumas coisas você precisa criar para se manter em contato com o seu cliente. Quem não está se mantendo em contato com o seu cliente está perdendo essa oportunidade de aplicar o efeito observador. O efeito observador, quando você se mantém em contato com o seu cliente, dali surgem novos negócios. E quando você tem novos negócios, você vende para o mesmo cliente que já confia em você, já gosta do seu trabalho. E aí, se manter em contato com o seu cliente se torna extremamente lucrativo. E tem gente que acha que é perda de tempo. Olha que interessante. Quando você se mantém em contato com o seu cliente, você desenvolve novos negócios, novas possibilidades para atender o mesmo cliente. Uma das políticas de crescimento de uma empresa é aumentar o ticket médio por cliente. Ou seja, eu vender mais para o mesmo cliente. Como que eu faço para vender mais para o mesmo cliente? Me mantenho próximo dele, descubro mais necessidades, descubro outras coisas que ele precisa e vendo mais produtos para o mesmo cliente. Isso é uma maneira de você aumentar o ticket médio. Por que aumentar o ticket médio é tão bom? Porque normalmente você está gastando o mesmo tempo e o mesmo esforço para vender para um cliente R$100, R$200, R$1.000 e você pode vender R$2.000, R$3.000, aumentando a quantidade de produtos. Por exemplo, a Pradella Alimentos faz isso. A gente aumenta a quantidade de produtos que a gente vende para os nossos clientes. E como que a gente faz isso? Porque a gente se mantém em contato, a gente visita os nossos clientes periodicamente, semanalmente a gente visita os nossos clientes. E eu ainda acho esse contato pouco. A gente está agora querendo desenvolver algum tipo de forma de acompanhar o nosso cliente para que ele seja uma pessoa mais saudável, por exemplo. A Pradella Alimentos vive inventando coisas para que a gente se mantenha em contato com ele. Um cliente que percebe esse comprometimento todo, o que ele faz? Ele confia mais e ele se mantém próximo, ele cria afinidade, ele cria admiração. Portanto, o efeito zero quântico, ele te mostra um pouquinho do efeito do observador, o efeito da presença, tá? Não sei se as moléculas iriam decair ou não se eles estivessem observando isso por vídeo, não sei dizer. Fato é que aquela presença humana em observar aquelas moléculas fez com que aquelas moléculas não decaíssem. Ou seja, a sua presença junto com o seu cliente vai fazer com que ele se mantenha cumprindo aquilo que falou, melhorando aquilo que pode melhorar. E você tem como criar mais afinidade, criando mais afinidade, esse cliente confia muito mais em você e confiando muito mais em você, aparecem novos negócios. Você explora mais as necessidades. Quando nós começamos a trabalhar com massas para pastéis aqui em Brasília, é um mercado muito concorrido, como que a gente, uma empresa, com 1 ano e meio trabalhando com massas para pastéis, hoje nós já somos o segundo do mercado e seremos o primeiro em breve. Como que a gente fez isso? Porque a gente foi mapeando as necessidades dos nossos clientes. O produto tinha demais, o que não tinha eram outras coisas, serviço, exposição, atenção, atendimento, ação comercial, isso que não tinha. E tudo isso é serviço. Como que nós identificamos tudo isso? Presença. A gente sentava numa reunião, falava, toda vez que a gente visitava os nossos clientes, toda vez que a gente se encontrava com nossos clientes, a gente falava dos negócios que estavam em andamento, a gente fazia vendas e depois disso o que a gente fazia? A gente explorava. E aí? E aquele produto, como é que tá? E aquele negócio que você tinha falado, como que está? E isso feito continuamente, com consistência, vira negócio. Nós estamos prestes a virar um grande negócio agora, hein? Grande negócio aqui. Um negócio na ordem de 1 milhão por ano. É um bom negócio. Para um único cliente, é um bom negócio. Vamos virar esse negócio. Mas é porque continuamente, sempre que podemos, a gente está falando sobre isso. A gente joga uma sementinha, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, o efeito zero quântico, eles consistem nisso, certo? Tem até aqui uma anotação que eu fiz, medidas em sequência impedem o movimento. Ou seja, quando você, é uma coisa interessante que nesse efeito fez, quando eles mediam sequencialmente aquilo, parece que as moléculas não conseguiam se mover, porque eles ficavam medindo. Então, ou seja, quando você está medindo o seu cliente o tempo inteiro, ele não consegue decair, ele não consegue ir para trás. Manter contato com o seu cliente, aplicar o efeito zero quântico nos seus negócios,
vai fazer com que o seu cliente se mantenha próximo de você e você vai acompanhando cada ação dele. Acompanhando cada ação dele, você não deixa ele regredir. E claro que, melhorando o experimento, você faz com que ele cresça, você faz com que a vida dele melhore e, consequentemente, você vai vender mais, certo? E para aumentar ticket médio, tenha em mente isso. Para você aumentar ticket médio, para você vender mais para o mesmo cliente, você precisa ficar mais tempo em contato com ele e descobrir mais necessidades. Descobrir outras maneiras de agregar na vida daquele cliente e agregar de verdade. Então, cara, pesquisa na internet, efeito Zeno Quântico, só para você entender um pouquinho mais sobre isso. É importante o efeito do observador no ambiente, o efeito do observador em outras pessoas. Isso é uma questão misteriosa que a física quântica comprova que existe, ainda a gente não consegue explicar. Usa isso ao seu favor nas negociações, nas vendas. Beleza? Um abraço a vocês, tenham um excelente dia.